Nesses últimos dias nós temos nos preocupado tanto com quantidade, temos nos preocupado tanto com o quanto e temos esquecido de algo que de fato marca e faz toda a diferença na nossa existência. Nós temos nos preocupado com a quantidade de inscritos, quantidade de visualizações, quantidade de seguidores, quantidade de cursos, a quantidade de dinheiro que temos na conta bancária. Enfim, nós temos nos perdido em meio a tantas quantidades que temos almejado e temos esquecido que o grande segredo e a grande sacada, de fato, da nossa existência não está na quantidade, não é sobre o quanto de tempo que tivemos, mas sim o quanto de tempo que vivemos. Esse é algo que pode mudar e pode transformar a nossa história a partir do momento que entendermos que não é sobre a quantidade, mas é sobre a intensidade. É o quanto intenso eu sou, é o quanto intenso eu fui na trajetória da minha existência humana. E olhando para tudo isso, e nós vamos lá para a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos observar uma intensidade muito grande do amor de Deus ao nosso respeito. Não, Ele poderia ter nos dado outra coisa, ou ter feito alguma outra coisa, mas Deus, Ele resolveu agir de maneira intensa, de maneira íntima, de maneira profunda. Ele nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho. E eu quero aqui nos indagar a respeito disso. Qual tem sido o nosso grau de intensidade com Deus? Qual tem sido o nosso grau de entrega em relação a Deus? E qual tem sido o nosso grau de entrega e de intensidade em relação à nossa vida? Nós precisamos entender nesse momento que não é sobre a quantidade, mas é sobre intensidade. Existem pessoas que passaram 100 anos por aqui, mas passar 100 anos por aqui não significa viver 100 anos. Existem gente que passou apenas 18, mas que viveu de maneira tão intensa, de maneira tão profunda, que experimentou e que provou coisas grandiosas e incríveis de alguém que talvez tenha passado mais tempo, mas que não viveu a mesma quantidade de tempo. O que eu quero te dizer é que nós precisamos entender que nós precisamos ser, de fato, intenso em tudo aquilo que nós fizermos e principalmente no aspecto de viver. Olhando para a figura de Jesus, nós contemplamos alguém que não teve um grande número de anos de existência humanamente falando aqui na Terra. Não, os estudiosos afirmam que Jesus teve 33 anos de existência como homem aqui na Terra. Apenas 3 anos de ministério, dos 30 aos 33, é o que a maioria dos estudiosos afirmam. E olha só a bagunça que Jesus fez em 33 anos de existência. Olha só o legado que Jesus deixou, a transformação que Ele provocou e tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus formou, tudo aquilo que Jesus construiu. Ele mudou histórias, Ele transformou vidas, Ele restaurou, Ele curou, Ele libertou e Ele salvou. Ele trouxe esperança para mim, trouxe esperança para você, e Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. É por Ele que nós estamos aqui hoje. Ele não precisou passar uma existência humanamente falando de 100, de 90, não. Foi pouco, eu não diria pouco, mas o suficiente para ser intenso, para ser profundo, para ser marcante, para ser transformador. Eu quero te desafiar hoje, a partir desse momento, ter uma experiência de vida, não mais uma vida na mesmice, não mais uma vida na tolice, não mais uma vida como qualquer outra, mas uma experiência de vida baseada de fato na intensidade. Talvez você olhe e diga: Armando, eu tinha tantos sonhos,
eu tinha tantos projetos, eu tinha tantas metas, eu sonhava em construir isso, eu sonhava em fazer aquilo, eu queria tanto isso. Mas à medida que o tempo foi passando, talvez você olhou para aquilo tudo e disse: eu não tenho mais tempo de construir aquilo que eu queria construir. Eu não posso ser aquilo que eu desejava ser e fazer aquilo que eu queria fazer. Você olha para tudo isso e talvez o mar, a tempestade, os desertos ou sei lá o que, fez com que você acreditasse que não seria mais capaz. Fez com que você estancasse. Fez com que você baixasse e se jogasse diante da mesmice que toda a existência humana vive. Mas hoje, hoje eu estou aqui para te dizer que nada acabou. Não acabou. Jesus, ele tem propósitos, Jesus, ele tem projetos e Jesus, ele tem planos. Jesus tem promessa na minha e na sua vida e por isso nada acabou. Continue acreditando e mais do que acreditar, decida hoje viver uma vida de maneira intensa. Se é para se entregar, que possamos nos entregar por completo. Se é para amar, que possamos amar de maneira completa. Se é para se viver, que possamos viver uma vida de maneira intensa, de maneira profunda, aproveitando cada dia ao máximo, sabe? Amando o próximo como se deve amar, como de fato Jesus nos ensinou. Porque se existe alguém que nos ensinou a viver uma vida intensa, a viver uma vida profunda, a viver uma vida plena, foi Jesus. Ele não precisou de muito, não. Ele precisou de muito pouco. Mas Ele nos deu uma lição grandiosa de existência, uma lição grandiosa de vida, uma lição grandiosa de como devemos ser e para que de fato estamos aqui, para que de fato nós nascemos. Nada acabou. Existe um propósito, existe um plano, existe uma saída. Viva de maneira intensa.